Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Estamos retornando a esse espaço com muita satisfação, com muito carinho, muito amor no coração, para levar ao ar mais um programa TVC Rural. E hoje, para nossa satisfação, vamos ter a primeira entrevista com o nosso amigo Ronaldo Maciel, gerente regional da Emater, RS Ascar. Ronaldo, como vai o amigo? Vai bem? Satisfação tê-lo conosco aqui. E desejando aí que o amigo fique bem à vontade e, logicamente, fale aquilo que você achar interessante e favorável para vocês, com referência à nossa Emater. Como é que está? Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Boa tarde, Ariano. Satisfação poder participar do teu programa TVC Rural e dizer do nosso trabalho que nós estamos realizando neste período aí de inverno, um período que nós estamos saindo do fenômeno Laninha e já anunciado pelo Brasil e por outros países aí a chegada do fenômeno El Niño, que prevê uma quantidade maior de chuvas a partir da nossa primavera. Barbaridade, maior chuva, maior quantidade de chuva. Exatamente, o fenômeno El Niño, um fenômeno que acontece com o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, e ele, de tempos em tempos, nós temos esses períodos aí de muita chuva. Lembro um período aí de El Niño bastante intenso de 1997, 98, que nós tivemos uma incidência muito grande de chuvas que causaram até alguns prejuízos nas nossas culturas, mas não quer dizer que realmente um período de muita chuva pode prever esse tipo de coisa, porque de repente podemos ter um ano bom, um ano claro, podemos atrasar um pouco os plantios, talvez de primavera, se tivermos o excesso de chuva, que temos uma certa previsão aí de setembro, outubro, novembro, com muita chuva, mas talvez atrase um pouco os plantios. O que nos preocupa é se nós tivermos chuvas depois no outono, que aí é um período de colheitas. Mas, por enquanto, eu creio que, pelo que temos as informações, o período mais chuvoso vai ser agora na primavera. Perfeito. E agora, atualmente, tem tido muita chuva, né? Nos últimos dias nós tivemos chuva, principalmente porque vem numa hora errada e, consequentemente, os alagamentos são total, né? Nós fizemos um levantamento rápido. Nós temos na nossa região em torno de 1.400 milímetros de chuvas e evapora em torno de 1.200 milímetros. Teoricamente, teríamos uma sobra de chuva. Só que nós precisamos, quando nós precisamos da chuva, não chove. E geralmente chove no inverno. Então nós temos muitas chuvas no inverno, são chuvas que são águas doces, que correm até o mar e se transformam em salgadas, e nós não aproveitamos. Nós temos geralmente, em vários anos, agora 3 anos seguidos, a falta de chuva para as culturas de verão. Então 3 anos de laninha, e agora saindo talvez um ano aí que nós vamos ter uma quantidade bem maior de chuvas. Não tem dúvida. O ano passado, por exemplo, eu conversava com um empresário do comércio de confecções. O cara estava apavorado. Fez uma compra grande para o inverno e não vinha frio. E aí, quando foi bem no fim do inverno, aí veio o frio, aí veio bastante, até passou da época de frio, né? Mas conseguiu se recuperar. Mas estava apavorado porque não vinha frio, né? Exatamente. Este inverno, a previsão de bastante umidade, né, já existe, não na quantidade, talvez, de volumosa de chuvas, mas dias bastante úmidos, dias fechados, e é uma tendência de ter 3, 4, 5 dias de episódios bastante
intensos de frio. E depois com mais 4, 5 dias de temperaturas amenas. Não vamos ter um inverno tão rigoroso, porque nós já estamos na metade do mês de junho, e agora uma semana atrás, um pouco mais aí, que nós começamos realmente a sentir o frio. Exatamente. Então, não tivemos, ano passado nós tivemos alguns frios em abril, depois voltou a aquecer. Esse ano, maio, nós não tivemos frio, e até o dia 10 de junho não houve incidência de frios. Então, o inverno acaba ficando um pouco mais curto, mas nós temos a expectativa que até o mês de agosto ainda tenhamos vários episódios aí de frio. 4, 5 dias de bastante frio, depois mesma quantidade de dias de temperatura mais amena. Exato, vai facilitando a coisa, né? Exato. Mas é isso aí. Como é que está o trabalho na nossa Emater? Esse primeiro semestre, como ainda havia comentado, esse primeiro semestre é um semestre bastante movimentado. Normalmente o nosso segundo semestre é um semestre que nós temos uma quantidade maior de culturas sendo cultivadas, mas no primeiro semestre tivemos também culturas que encerram seu ciclo, como o milho e a soja. E nós tivemos vários eventos, principalmente na cultura do milho, vários dias de campo. Tivemos dias de campo do milho em Canguçu, em Pelotas, Jaguarão, Morro Redondo. Então, uma série de dias de Pinheiro Machado, dias de campo de milho. Uma cultura que tem tido uma nova expressão na região. Nós sabemos que o milho, nós estamos importando uma quantidade enorme de milho, importando entre aspas do Mato Grosso, uma quantidade enorme de milho. Nós não temos milho suficiente no estado e estamos incentivando bastante essa cultura. Tivemos um dia de campo muito bom em Jaguarão, agora em Pelotas aqui também muito, muito prestigiado, onde nós podemos verificar vários híbridos com altas produtividades acima de 200 sacos por hectare, e mostram que é possível realmente com tecnologia, embora num ano bastante ruim, né? Se fala muito em estiagem, mas claro que estiagem ela aconteceu, mas tivemos algumas janelas de plantio que foram aproveitadas, e também tivemos chuvas no momento certo em algumas áreas. Exatamente. E tivemos boas produções, tanto de milho quanto de soja, mas com certeza o milho teve uma produtividade muito baixa em relação a outros anos, porque no geral ele pegou estiagem, e a soja também no geral pegou bastante estiagem. Claro que em outras regiões do estado nós tivemos perdas maiores que a nossa. E outros países também teve problema com a soja, né? Exatamente. Argentina nós tivemos uma estiagem bastante intensa. No Rio Grande do Sul, bastante intenso também, em outros estados não. Em outros estados nós tivemos uma boa produção de soja. Claro que não está valorizado hoje o grão está com valor um pouco mais baixo, não se vê muitas perspectivas de aumento no valor do saco de soja, até pela questão do dólar, né? O dólar também está mais ou menos estável, talvez baixando um pouco. Isso acaba mudando um pouco aquele cenário que tínhamos alguns anos atrás de excelentes preços. Também tivemos uma baixa no valor do fertilizante, que também ela minimiza um pouco esse problema do baixo preço, minimiza um pouco. Porque começou muito alto, né? Exatamente, era praticamente inviável, precisávamos de uma alta produtividade para poder ter um bom lucro, mas nós temos que aguardar o segundo semestre aí para ver qual a intenção de plantio de milho e de soja. O milho talvez tenha um aumento, a soja que nós estamos aí aguardando para ver realmente essa questão preço, para que a gente possa ver se realmente vamos manter a área, mais de 500 mil hectares na região, ou se teremos uma redução desta área. Ronaldo, como é que você vê esse problema segunda safra? Nós temos segunda safra, 2 safras da mesma área, também podemos fazer com 2 culturas diferentes ou com a mesma cultura. Perfeito. Tivemos um dia de campo agora em Jaguarão, onde nós testamos com empresas parceiras aí o plantio do milho, 2 safras de milho, e foi naquela experimento foi bem. Produziu bem. Hoje nós temos muito também falando em culturas diferentes. Aqui nós temos no mesmo ano culturas de inverno crescendo bastante aqui na região, que seria o cultivo do trigo. Hoje nós já temos a canola sendo plantada em Jaguarão, em Arroio Grande, uma cultura que talvez a gente não
conhecesse, trazida por pessoas da metade norte do estado para cá. Nós estamos plantando trigo, depois vamos entrar com a cultura de primavera-verão em cima dessa área, fazendo uma base, fazendo uma palhada para a cultura da soja. E também, falando em aquela integração entre duas culturas, está funcionando muito bem também o plantio, essa integração soja-arroz. Os nossos produtores estão plantando soja num ano e na mesma área no outro ano entra com arroz e faz essa rotação de culturas, e tem funcionado bastante porque uma cultura acaba beneficiando a outra. Exatamente, isso aí é muito importante, né? E uma coisa, como é que está a canola? A canola vem chegando aí com 270 hectares na região. Ainda não temos assim uma ideia de como vai se comportar. Esses produtores que se trouxeram até Arroio Grande e Jaguarão são produtores da metade norte que já têm conhecimento da cultura. Nós vamos acompanhar e ver como é que ela vai se portar na nossa região. Há a possibilidade de ter um sucesso, né, nessa cultura. Claro que nós precisamos de máquinas adequadas para a colheita. É uma cultura diferente, produz um óleo de excelente qualidade, é benéfica também para quem tem a criação de abelhas. Então, nós vamos ver como é que vai se comportar. Perfeito, mas olha, é um produto que está começando aqui na região, né? Exatamente, começando. A gente vê no comércio, mas não vê aí nas lavouras. Né? Exato, é uma cultura na parte noroeste do estado, com um grande potencial de produção, muitas áreas, grande número de hectares plantados, e que aos poucos vem descendo aqui para nós, juntamente com essas pessoas que apostaram na nossa região para o cultivo da soja e que agora trazem também a canola. Claro que ainda duas áreas, em torno de 270 hectares, ainda é embora podendo ser uma área grande, mas ainda é uma área que é o primeiro ano de plantio na região, esses dois municípios, como eu falei, e que vão servir de base para ver como é que vai funcionar para os próximos anos. Ótimo, isso aí é outra alternativa, né, para os produtores. Né? Exatamente. O trigo já vem sendo uma alternativa que vem sendo plantada há vários anos, a cevada. Então, cevada tem sido plantada também em vários municípios da região, Piratini, Cerrito e outros municípios, Serval, tem se plantado cevada. Trigo também já vem sendo plantado. São culturas de inverno, são culturas que às vezes a gente tem uma área que não está aproveitando para pastagens e que serve para plantio dessas culturas de inverno, que depois, lá na frente, vão receber a cultura de verão na mesma área, que muitas vezes uma cultura beneficia a outra. É um teste muito bom, né? Exatamente. Porque, na verdade, eu acho que é o tipo da coisa que está começando mesmo, né? E não pode se dizer que são todos profissionais quem está cultivando, né? Estão começando. Né? Exatamente. Mas os produtores que vêm para a região, normalmente que vêm de outras regiões do estado, já vêm com experiência na cultura, já vêm desenvolvendo lá. O que não conhecem é a questão de solo, questão de clima. Nós temos um clima bastante diferente, nós temos um solo muito mais raso que os solos de outras regiões do estado, nós temos uma incidência de chuvas muitas vezes menor, uma capacidade de armazenamento de água no solo menor do que em outras regiões de solos mais profundos. Claro que o nosso inverno, ele é um inverno bastante chovedor, chove muito, mas nós precisamos de luz também. Se nós tivermos muitos períodos de chuva sem luz, também não beneficia essas culturas de inverno. Exatamente. Mas é isso aí. Ronaldo, fala um pouquinho, que estou interessado, porque só eu perguntando coisas é complicado, né? Fica à vontade. Tá bem, Ariano. Nós já estamos trabalhando no concurso regional de Borregas para o ano de 2024. Vai ser realizado em Santa Vitória do Palmar, com o apoio ali do Chuí. São os dois municípios em conjunto, mas Santa Vitória do Palmar vai sediar o concurso regional de Borregas em 2024. O concurso regional de qualidade do mel também nós já temos um município selecionado para sediar em 2024, que vai ser o município de Canguçu. Neste ano nós tivemos o concurso regional de qualidade do mel em Capão do Leão, bastante concorrido, com uma participação de 16 representantes de 16 municípios da região. E Canguçu foi o representante de Canguçu
venceu numa categoria e um representante do Arroio do Padre venceu na outra categoria. Olha. São méis claros e méis escuros. Perfeito. O de Canguçu foi mel claro, né? Mel claro e mel escuro do Arroio do Padre. Arroio do Padre. São duas categorias que porque nós temos na região talvez em torno de 70% ou mais de mel escuro. O mel escuro é propiciado por que planta? A maior parte das plantas que nós temos, plantas silvestres, né? Uma mistura de plantas silvestres. Quando você consegue pegar méis de uma grande quantidade de uma cultura só, de uma planta só, tem muitos méis claros, aí você pode falar de Maria Mole, outras plantas aí que nós temos que dá um pouco, angico, que dá um mel mais claro. Mas a grande parte da nossa região que tem aroeira preta, nós temos a coronilha, e o seu mel escuro, né? O eucalipto cascudo, que esse eucalipto também dá um mel escuro. Então, analisando esses vários anos que nós estamos realizando o concurso, o mel escuro está em torno de 70% ou mais. A nossa região produz mel escuro, ela tem por característica produzir mel escuro. Já um país como o Uruguai, que vem muito da florada dos trevos, do cornichão, é um mel claro. E muitas vezes o mel claro ele tem um gosto mais fraco, ele não tem um gosto tão predominante daquele gosto que nós costumamos ter no mel, porque um contraponto, nós temos algumas resistências do nosso consumidor a comprar mel escuro. Pois é, exatamente. O mel escuro tem um gosto muito mais pronunciado, muito mais forte, tem muito mais vitaminas e minerais, ele é muito melhor para a nossa saúde ainda. O mel escuro. O mel escuro, mas nós gostamos do mel claro, embora ele com um gosto um pouco diferente, um gosto mais fraco, não tem um gosto tão pronunciado no mel que nós costumamos comprar, mas o nosso consumidor, ele costuma gosta do mel claro, mas nós não temos uma produção grande aqui de mel claro, a nossa maior produção é mais salutar de mel escuro. O escuro. O escuro, quanto mais escuro o mel, mais saudável ele é, tem mais vitaminas e minerais para o nosso organismo. E lembrando que se você consumir uma colher de sopa de mel por dia, ou de 30 gramas, todas as necessidades do nosso organismo de minerais estarão supridas. E o girassol é mel claro, né? Girassol nós temos algumas coisas de um pouco mel claro, tem alguma coisa também ligada a muita produção de pólen, né? Mas nós não temos girassol na região assim em termos econômicos, assim que a gente pudesse dizer assim, esse mel é de girassol. Nós ainda não, nós estamos pensando em fazer agora em seguida com outras instituições, como a Embrapa, como a Universidade Federal de Pelotas, fazer algum termo de cooperação, alguma conversa, para que a gente possa também analisar esse mel e dizer qual a florada principal dele. Quando falava em girassol nós não temos na região, mas nós temos que saber, esse aqui é de coronilha. Alguém pode dizer que é de coronilha, mas dizer bem escuro, mas só com teste para saber se ele realmente é da coronilha. Esse mel é de eucalipto, esse mel é de laranjeira. É porque essas pessoas que colocam o nome da planta ali no rótulo, elas têm que ter a garantia que realmente é essa planta. E somente um teste laboratorial é que pode dizer a predominância desse mel. Perfeito. É isso aí. E algo mais assim previsto para os próximos dias? Nós temos algumas atividades aí, tivemos agora ainda, voltando aí um dia de campo, uma reunião forte aí no Capão Leão sobre bovinos de corte. No mês de agosto vamos estar trabalhando a ovinocultura, retomando as atividades em São Lourenço do Sul. Nós vamos levar todos os nossos técnicos até lá para ver um confinamento de ovinos. Um dos maiores confinadores da nossa região, nós vamos levar os técnicos até lá. Então, nós temos várias áreas que nós estamos capacitando os nossos técnicos. Hoje está acontecendo em Canguçu um curso para jovens rurais sobre empreendedorismo rural, para poder gerenciar o seu próprio negócio. Temos 25 jovens que estão participando de curso todos os meses em Canguçu para trabalhar com a gestão da propriedade rural e se qualificando para a produção que eles fazem dentro da propriedade. Muito bem, não estão perdendo tempo para poder aprender e melhorar a qualidade do produto. Exatamente, para poder tocar a sua propriedade. Exatamente. Porque nós sabemos que
Não adianta a gente assumir uma propriedade quando os pais falecem. A gente tem que assumir antes disso para ver como funciona, para que no dia que eles falecerem ou abandonarem atividades, aquele jovem esteja preparado para tocar a propriedade. Preparado a tocar, né? Isso aí. É verdade. Mas é isso aí. Com referência a outras atividades, tens na Emater, o que mais que tem? Nós também estamos na expectativa aí do Plano Safra. Ronaldo, cumprimentar vocês aí, porque teve uma colega de vocês que foi promovida a presidente, né? Exatamente, nós tivemos uma das poucas vezes, acho que é a primeira presidente, né, que é a primeira mulher presidente da Emater, e uma das poucas vezes que nós temos alguém do quadro presidindo a Emater. Nós tivemos antes o Caio Rocha, que foi presidente também da Emater, que é do quadro, e agora a Mara Salfeld, que é a primeira mulher que preside a Emater, já indicada desde o começo deste novo mandato, conhece, tem 40 anos de experiência já dentro da nossa casa, conhece bem a nossa instituição, então isso dá uma tranquilidade maior quando você recebe uma pessoa de dentro da instituição para que possa tocar essa nossa Emater. Geralmente, normalmente vinham pessoas de outras instituições e eram indicados para presidir a Emater. Hoje, dessa vez, foi indicada uma pessoa do quadro, que tem um conhecimento amplo da nossa instituição, trabalhou muito tempo no campo e agora estava trabalhando no nosso escritório regional da Emater. Para nós é uma satisfação ter alguém de Pelotas, lá em Porto Alegre, defendendo os interesses da nossa instituição. E nós temos o governador do estado é de Pelotas, a presidente da Emater é de Pelotas também, né? Nós estamos com muitas pessoas de Pelotas em cargos de extrema importância, claro, um governador com muito mais, mas realmente é um orgulho para a cidade ter o governador Eduardo Leite como o nosso representante aqui. Hoje ele governa para todo o estado. Exato. Mas para a região é um orgulho que ele saiu daqui da prefeitura de Pelotas. E acho que foi muito interessante até para vocês, foi gratificante, né? Com certeza, para nós foi gratificante. A saída da Mara para Porto Alegre, ela foi indicada pelo secretário Ronaldo Santini, pelo conhecimento que ele tem dela e pelo conhecimento que ela tem da Emater. Perfeito, e com certeza ela seguidamente está vindo a Pelotas. É a sede dela, ela mora aqui, ela tem a vida dela aqui, claro, passa toda semana em Porto Alegre, ela levou uma assessora dela também ali do nosso regional para poder ajudar no trabalho lá, e ela passa a semana, mas no fim de semana ela está aqui, participa dos eventos que acontecem na região, e a gente está sempre em contato, isso é importante. Que legal, meus parabéns a ela. E até inclusive para os senhores que são da Emater, da regional que ela foi funcionária por 40 anos, então, sem dúvida nenhuma, deve ser muito gratificante também, né? Com certeza. Você galgar todos os níveis dentro da instituição que você trabalha é extremamente gratificante e ela está conseguindo isso. Sem dúvida. Ronaldo, mais alguma coisa? Não, acho que seria isso. A gente tem uma série de atividades pensadas aí no segundo semestre. É um semestre bastante eventos nos municípios. Nós temos a questão do pêssego, do morango. Já está começando. Já começa tudo já a se movimentar. São festa do pêssego, festa do morango e da pimenta e outras atividades aí, não só as festas, mas também a uva já vem em seguida no primeiro semestre do ano que vem, e já temos todos os trabalhos de assistência técnica também dessas culturas, e então realmente nós temos também a expectativa aí do lançamento do Plano Safra, também com recursos para todos os tamanhos de produtores. Nos próximos dias nós já vamos ter noção dos valores e das condições que virão para o Plano Safra a ser divulgado pelo governo federal. Pode ser que Deus ilumine e que venha bons valores para vocês, né? Com certeza, e deverão vir valores aí para os produtores da região do Brasil. Ronaldo, muito obrigado. Escolhe uma revista para você. Esse é o número do programa 865. E essa revista em nome do nosso programa para vocês, tá? Muito obrigado. Um grande abraço, Ronaldo. Saúde, felicidade. Obrigado pelo convite. Estamos às ordens. Da mesma forma. E eu, claro, vou precisar, a qualquer momento, eu volto a convidá-lo para participar. Estarei aqui. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço. Vamos aproveitar, Beirinha, vamos botar um bloco de apoio cultural. Em seguidinha teremos mais atrações no programa.
Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis há 10 anos atendendo o público pelotense. Produtos sem glúten, sem lactose, veganos para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas. É isso aí, boa tarde, amigos. Uma satisfação enorme a gente poder voltar no segundo tempo do nosso programa, com muita satisfação. Conversamos com o nosso amigo gerente regional de matéria e agora vamos conversar com o presidente da cooperativa de crédito Sicredi, Zona Sul, né? Seu Nilson Loeck, como vai o senhor? Vai bem, seu Nilson? Satisfação. Tudo bem. Obrigado, bem? Seu Ariano. Como é que está a atividade? Nós estamos... Em boas perspectivas. As perspectivas na área rural, né? Nós estamos aí mudando as estações, a estação, né? Passando para o inverno. Tem feito umas geadas bem acentuadas agora, né? Nos últimos dias. Apesar de que essa geada ela veio bastante atrasada, e isso preocupa também, porque nós temos aqui muito forte ainda a nossa fruticultura, né, que é o pêssego, e que precisamos de 400 horas de frio, né? Mas chegou um pouco atrasado. Espera-se que mais tarde, né, não venha acontecer aí quando tivemos a frutificação já do nosso pesquinho, né? Na verdade, seu Nilson, parece que há um desequilíbrio, né, na produção depois, né? Existe um desequilíbrio na natureza, né? Começando aí pela
pela estiagem, né, pela terceira vez consecutiva, 2 mais acentuadas, né, e isso preocupa bastante. O produtor teve grande prejuízo, muito prejuízo na nossa área, que representamos aí a agricultura familiar, né, do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares. Então nós tivemos um grande prejuízo mesmo nessas 2 últimas safras, né, seu Ariano? Sem dúvida, concordo plenamente, e eu até acho que foi 3 safras praticamente, sim, né? Sim, foi 3 safras, mas as mais acentuadas, as 2 últimas, né? Perfeito. Onde se perdeu todo o investimento, se perdeu o que foi colocado na terra, por exemplo, adubo, todo o tratamento foi colocado na terra e não teve retorno. E o pior disso tudo, né, com toda o trabalho que foi feito com na busca de um auxílio junto ao governo federal, né, para os agricultores familiares, não chegou nada. Que horror, né? Foi prejuízo mesmo. Prejuízo que, né, mesmo levando todo o histórico daquilo que aconteceu, nós ficamos sem levar alguma ajuda para poder recomeçar. O pleito da FETAG, junto lá em Brasília, era de que se obtivesse um financiamento, ninguém está pedindo nada dado. Nós queremos um financiamento a longo prazo para poder reerguer de novo as nossas propriedades. Porque muitos produtores, pequenos, médios produtores, tiveram prejuízo há 3 anos atrás. Teve outros que teve prejuízo há 2 anos atrás e que teve mais prejuízo nesse último ano. Então, é difícil recuperar, né? É muito difícil recuperar, porque as pequenas propriedades, também uma lacuna muito grande é a falta de água, até água potável, né, para os animais, para as pessoas. A prefeitura tem feito o SANEP, através do SANEP, né, levando água potável para as propriedades rurais. Cacimbas aí de 50, 100 anos que pararam de verter água, né? É preocupante bastante, né? Se chega a dar uma 4ª safra dessas, complica tudo, né? Exatamente. Mas esperamos que não. Apesar de estar sendo anunciado o Laninha, né? Então, a gente sempre tem o coração na mão, né? É verdade. Quando não é seca, enchentes fora de controle, e isso também é ruim, né? E para a população, o que está acontecendo mesmo, o senhor vê como é que está a situação, né? E eu fico pensando, que lugar maravilhoso esse nosso, né? Com certeza, né? Aqui nós temos as 4 estações definidas ainda, e por isso que se produz muito alimento, né? Se produz o alimento que vai na mesa de cada cidadão. 70% sai da agricultura familiar, das pequenas propriedades. Nós sabemos que cada pequena propriedade que vai aí de 5, 10 a 25 hectares, poucas passam disso, né? Se produz no mínimo de 10 a 15 tipos de alimentação que vai na mesa de qualquer cidadão todo dia. É verdade. Porque ainda a mão de obra familiar, ela é muito extensiva. Aliás, praticamente tudo é feito com a mão de obra familiar. Os pais, enfim, em casa, os filhos, e por aí vai. Eu acho que é uma situação meio complicada quando dizem que os meninos
não podem trabalhar. Puxa vida, nós trabalhamos desde mandinho, com 10, 12 anos, até menos. E, graças a Deus, estamos aí. Então, por que não trabalhar? Acho que tem que trabalhar, tem que estudar, é claro. Mas eu acho que tem que trabalhar. Seu Ariano e nossos telespectadores, os jovens rurais, eles se sentem entusiasmados quando eles podem ajudar os pais. O jovem aí de 12, 15 anos, ele até administra uma propriedade. Exatamente. Porque, inclusive, máquinas, evidentemente que não se pode, né, incentivar perigo. É responsabilidade. Isso não, mas não é isso que acontece no meio rural. O pessoal desde de pequeno vai acompanhando, e tudo aquilo que se tem como exemplo familiar, como exemplo dos pais, certamente dá bons profissionais. Exatamente. E não interessa se é agricultor ou não, mas os bons exemplos vêm dos pais, desde que possa executá-los, né? Pode ir lá fazer, pode mexer numa máquina, aliás, hoje a grande parte, quem regula as máquinas, hoje tudo eletronicamente, né, são a gurizada, né? Aí 10, 12 anos eles já nascem com essa perspectiva. Não é que os mais velhos não saibam, mas eles têm mais facilidade. E muitas vezes tem que se esconder quando vê algum carro, alguma viatura diferente rondando a casa ou chegando nas casas. Ora, isso é lamentável, né? É verdade. Eu tenho um neto com 4 anos. Ele mexe no computador, não, no celular, com a maior qualidade possível. Eu fico apavorado, né? Exatamente. Então é isso aí. O pessoal se sente muito... às vezes eu tenho falado que o jovem lá fora, ele amadurece mais cedo. Mais cedo. Ele amadurece, porque ele tem muito o que fazer. Ele, desde pequeno, ele já tem o que fazer. Ele ajuda, nem que seja tratar os pintos, recolher ovo, cuidar os terneiros, trazer lenha, cortar, mas olha, isso é uma atividade que não mata ninguém e que não prejudica ninguém, né? Então somos contra, né, o trabalho escravo, evidentemente, e não reconhecemos aqui na nossa região o trabalho escravo, né? Isso é lamentável. Felizmente, né, nós não reconhecemos aqui trabalho escravo. Exatamente. Mas é isso, seu Nilson, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que como está indo essa situação, 2 culturas por ano, 2 culturas por ano, sim. Eu acho que foi uma das iniciativas muito boa, né? O senhor não acha? Sim. Culturas... 2 culturas, por exemplo, no ano, no mínimo 2 culturas. Ah, sim. Porque o cara plantava soja, era só soja. Ah, tá, não, é diversificação na propriedade, né? Okay, exatamente. Desculpa, mas eu não estava atento, né? Mas não é só, isso que eu falei há pouco. Não é só 2 culturas. Na agricultura familiar... É muito mais. É o ano inteiro, né? Veja bem, né, o que muitas vezes nós estamos aí enfrentando novamente é a perseguição por parte do próprio governo sobre a cultura do fumo. Vamos dizer tabaco, porque fumo não se deve, não pode falar. Esta é uma situação muito complicada, porque no tabaco, hoje temos aí um faturamento de 9 bilhões e 500 milhões de reais que gera essa cultura. E isso é jogado no comércio, isso é jogado no desenvolvimento, isso é jogado no emprego, né, nas lojas, nas compras, na revenda, em tudo onde você imaginar. E claro que nós somos a favor, como disse o presidente Lula, produzir mais comida
menos e sem tabaco. Olha, tudo bem. Agora, quem garante, por exemplo, hoje eu vou dar só um dado, né? Quando tem, não vale. Quando vale, não tem o produto de subsistência. Quem nos garante? O produtor de fumo, ele não planta fumo porque quer. Ele planta fumo porque é alguma coisa organizada e que lhe garante o sustento, o desenvolvimento, não só dele, mas de toda uma região, né? Então isso aí, nós estamos muito preocupados com isso, né? Que vem novamente essa perseguição. Nós tivemos junto com a nossa federação e também prefeitos, vereadores, a FUBRA, sindicatos, em Brasília, esta semana que passou, junto lá com o vice-presidente, que hoje é o ministro, né? Então ele se comprometeu e interceder junto ao governo, né? Ele é vice-presidente da República, o Alckmin, né? Então tivemos lá levando essa preocupação, né? De o quanto representa a cultura do tabaco na nossa região aqui do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E uma coisa, senhor Nilson, que me parece, eu considero assim, a pequena propriedade, através do tabaco, rende muito bem, que nenhuma outra cultura rende produz o que o fumo produz. Muito bem lembrado, seu Ariano. A pouca terra que o produtor familiar tem em relação a grandes extensões, que nós apoiamos também o desenvolvimento, porque o agro é o que move essa terra, né? Mas a agricultura familiar é um setor diferenciado. É um setor onde a família trabalha, né? E por ali precisa ter a garantia também do seu retorno. Então o tabaco, o fumo, né, produzido há tantos anos aí e que traz um rendimento garantido e não é tão pouco. Não tem dúvida. Seu Nilson, eu quero aproveitar a oportunidade de lhe oferecer uma revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada, que essa aqui é das grandes culturas, e logicamente relembrando o programa de número 865, que é esse que nós estamos labutando, né? 865, né? Exatamente. Olha, realmente as coisas bem dirigidas, elas permanecem. Nós, essa semana, você falou há pouco também da nossa cooperativa, né, do Sicredi, né, como eu também represento o Sicredi, nós inauguramos mais uma agência no município de Rio Grande, logo aí, né? Olha, o município de Rio Grande, ele é quase que um município irmã, né, de Pelotas. Grande parte dos moradores lá e bem-sucedidos lá também no município de Rio Grande, eles são principalmente do nosso interior aqui de Pelotas. Essa agência vai dar muita satisfação para o senhor e para toda a equipe do Sicredi, né? É a quarta, a terceira agência, e temos mais um escritório que funciona na FURG. Perfeito. Também, então, ali já foi inaugurada há mais tempo. Então foi muito bem, está sendo muito bem visto, muito bem recebido também o desenvolvimento do Sicredi lá no Rio Grande. É a 27ª agência que o Sicredi tem hoje nos 16 municípios, incluindo aí Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Perfeito. Seu Nilson, muito obrigado pela participação do senhor, abrilhantando o nosso programa, e para nós uma honra muito grande, viu, seu Nilson? E saúde e paz para o senhor e para a sua família. Tá? Muito obrigado, agradeço por mais essa oportunidade e podermos sempre trazer aqui
coisas reais, coisas que acontecem no dia a dia. Um abraço muito e até a próxima obrigado, saúde e paz para o senhor, tá? Foi um prazer muito grande. Nós, assim que precisarmos novamente conversar consigo, eu vou lhe ligar para convidar para participar, tá bom, senhor Nilson? Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço. Birinha, vamos aos apoios culturais. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Horta e Frutigrangeiros, na Senador Salgado Filho 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Horta e Frutigrangeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis. Há 10 anos atendendo o público pelotense. Produtos sem glúten, sem lactose, veganos. Para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63. E Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas. O seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas. Olha, satisfação muito grande. Nós terminamos a entrevista com o nosso amigo Nilson Lueck. Agora temos aí, sem dúvida nenhuma, o Cláudio Omar Fischer, Dr. Cláudio Omar Fischer, que é produtor de mudas, de plantas, de árvores frutíferas da melhor qualidade. Como vai, senhor? Vai bem, meu amigo? Tudo bem, tranquilo? Como é que vai, senhor Saliano? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora com a sua participação, abrilhantando o nosso programa, tá certo? Nós que agradecemos o convite. E sempre que pudermos, estaremos aqui. Muito obrigado. Me diga uma coisa, como é que o senhor está vendo no momento várias culturas, em termos de mudas, em termos de plantas, em termos de... Enfim, como é que o senhor está vendo o momento? Agora é uma época de inverno que é o forte do plantio, né? Principalmente para frutas de caroço, cítricas, mudas que são comercializadas de raiz nua, né? No nosso caso, nossa empresa lá é pêssego, ameixa, nectarina, que são as culturas que são ainda o nosso carro-chefe de produção, né? Mas culturas que estão crescendo bastante em função do mercado, também um exemplo é o figo. O figo em função dessa questão de estiagens e até de desistência de muitos produtores,
tem se valorizado o preço perante aos produtores, né? Que vem motivando o aumento do plantio novamente. Só que é uma cultura que exige que seja um plantio com irrigação. Com irrigação. E o que na maioria dos produtores não faz, né? Que daí o problema se repete em frustração de colheita. O senhor tem como irrigar? Sim, no caso, a recomendação para quem faz um pomar de figo, que ele o faça com irrigação, para que daí ele vai ter sucesso. E até mesmo quando ocorrerem esses anos de intempéries, estiagem, ele vai valorizar o seu produto, né? Perfeito. Olha, sucesso que eu desejo para o senhor. Bom. E, logicamente, esses produtos, por exemplo, como figo, como várias, o senhor exporta, né? Mandamos, inclusive, figo, nós temos enviado mudas para o Vale de São Francisco. 3.900 quilômetros da nossa empresa. Barbaridade. Para plantios destinados aí sim para exportação. Exportação. Fruta in natura e vai tudo via... Produz lá e de lá eles exportam. Nós temos clientes que são de um polo produtor de São Paulo, que estão investindo naquela região por ser um clima mais seco e daí ter um figo mais doce. E aí tem um produto diferenciado. Mas, de qualquer forma, embora seja mais seco, tem que... Igual lá, sim, com irrigação. Tem lá, que irrigar. Lá, ainda mais lá. Mais lá. São regiões lá onde chovem 300 milímetros por ano, mais ou menos. Pouquíssimo. É muito pouco. Mas compensação tem suas vantagens, né? E, por exemplo, outros produtos que o senhor já tem novidades em termos de produtos, Exato. em termos de Vamos frutas. ter uma novidade para o ano que vem, que vamos começar a produção este ano, para ofertar aos clientes ano que vem, são mudas de morango. Morango. Isso. A Embrapa está lançando uma cultivar nova de morango, que há muitos anos não lançava. Uhum. E essa cultivar é muito adaptada ao nosso clima, possibilitando ter colheita por até 7 meses. Opa! Ou seja, é todo um processo, que é uma produção da muda programada para a entrega cedo, no caso seria meados de março a fins de março, para plantio, para que se tenha colheita até novembro, dezembro. E aí, com isso, antecipa a produção do produtor e ele pega um mercado com menos produção de alto valor agregado. Que não começou ainda praticamente, né? Exatamente. Então, tentar oferecer um produto diferenciado ao produtor, para que ele tenha resultado, rentabilidade. Né? Não só vender uma muda, vender uma opção rentável ao produtor. E, na verdade, sempre preservando o momento que a outra está entrando, essa nossa, que o senhor citou, já entrou. Já está no mercado. Já está no mercado. E isso é uma cultivar excelente, com um padrão de sabor excelente, firmeza, pós-colheita, resistência a doenças. Por exemplo, o figo, por exemplo, ele normalmente vem de outros países, né? O que acontece? É uma fruta originária da Ásia, né? Turquia, por exemplo, é um país que tem muito figo, né? Nós temos cultivares aqui chamadas locais, que é no caso brasileiras, uma delas é a roxo de Valinhos, tanto ela serve para figo verde quanto para figo maduro. E estamos testando um outro material de São Paulo também, muito promissor, que os produtores na gíria chamam de figão, que é um figo maior até, mais graúdo, e de excelente sabor. Então a gente está tentando trazer novidades, aí aliado a uma muda de qualidade, um produtor fazendo um pomar com irrigação, no caso do figo, ele vai ter um resultado superior aos demais, né? Não tem dúvida. E Argentina? Chile? Essas regiões, para nós, a questão de comercialização de mudas para fora é muito difícil pela questão fitossanitária, né? Porque ela não permite que, por exemplo, uma muda vá acompanhada com solo. Ela só pode vir de raiz nua, lavada. Então, isso dificulta a questão da conservação, né? Então, mas nós temos um espaço aí grande no Brasil para explorar. Né? Tá certo. Não, o Brasil é grande, né? É grande. Nós já fizemos exportação com mudas de batata doce.
Diz que deu resultado bom. Excelente resultado, exatamente. Então, continuando. Continua, só que infelizmente o local onde o país ao qual nós exportamos está numa guerra civil agora, e aí o projeto meio que se estagnou em função da instabilidade lá. Né? Barbaridade, que pena, né? Acontece, né? Coisas que tu não consegue prever, né? Lamentável, né? Mas e outras frutas que o senhor exporta? Nós trabalhamos hoje, Ariano, assim, uma coisa, um setor, um grupo de frutas que está num crescimento muito grande, são os pequenos frutos. Aí, claro, por isso nós estaremos entrando com produção de mudas de morango, porque nós temos produção de mudas de amora, mirtilo e framboesa. E aí, para completar esse mix de pequenos frutos, frutos vermelhos ou pequenos frutos, como são chamados, a gente vai comercializar a produção de mudas de morango, para complementar. Mas o crescimento é muito grande, né? Em outras regiões, outros estados, inclusive até no Nordeste, já tem vários testes. Por exemplo, nós já enviamos mudas de amora para a Bahia, com 1 ano e pouco de produção, com 4 quilos por planta, que é um resultado assim excelente. É fantástico. É fantástico, fantástico. E sem contar que produzem fora de época, ainda conseguem um valor agregado muito melhor no produto. E de onde vem esse produto? A muda? É. A muda, a origem desse todo esse material vem da Embrapa. Nós somos parceiros. Embrapa Pelotas. Embrapa Clima Temperado. Para você ter ideia, tem uma cultivar que é uma das mais plantadas no mundo, chama-se BRS Tupi, foi lançada em 1989 aqui pela Embrapa Clima Temperado. Produz bem. Muito produtiva. Para ter exemplo, no México, há mais de 9.000 hectares dessa cultivar. Barbaridade. Exato. E lá a maioria dessa produção vai toda destinada aos Estados Unidos. E ela, com essa ida para o México, se descobriu uma coisa que aqui nós brasileiros não sabíamos. Lá, por ser um clima praticamente deserto, pouco frio, e é uma cultura que precisa de frio, eles desenvolveram um sistema de cultivo que chama produção forçada. E aí, como quase não faz frio, esse sistema, se ocorre consegue fazer uma desfolha da planta, se faz a poda, se ativa ela com hormônios para ela brotar e produz fora de época. Então, supomos que se eu tivesse um clima adequado aqui na nossa região, eu conseguiria produzir todos os meses e semanas do ano. Conseguir entregar o mesmo produto. Já pensou? Né? Exatamente. E aí o pessoal na região sudeste... O que não acontece com outros produtos, com 80%. Exatamente. E essa cultivar se adequa a isso. Então, para o senhor ter ideia, na região sudeste, São Paulo, Minas e lá na Bahia e outros estados, já está tendo essa produção. Nós mesmos fornecemos para uma empresa multinacional em Minas, que produz todas as semanas do ano com um sistema de poda programada, e desfolha e poda, eles conseguem atender o mercado o ano inteiro. Perfeito. Então, pegando valores muito satisfatórios. Muito valor. Muito valorizados. Com referência ao figo, o valor é bom? Sim, hoje o figo para a indústria girou entre 5,50 e 6,50 ao produtor, que é um valor muito bom. Para exportação é muito mais. E sim, que aí são caixinhas com 1 quilo, toda a embalagem com logística para aéreo, né? Tudo a exportação do figo in natura, toda ela via aérea. E a gente tinha uma noção, assim, de curiosidade, eu estive visitando esses produtores em São Paulo, onde é a sede da empresa, ano passado, bem nesta época. E curiosidade, a gente achava que era tudo em avião de carga, mas na verdade em avião comercial vão nos porões dos aviões. A maioria das frutas exportadas. Como estão próximos aí 60, 70 quilômetros do aeroporto, a logística se torna muito fácil. Né? Tem um fluxo grande de voos internacionais e aí tudo conflui para o negócio andar. Né? Que bom, que coisa boa, né? Bom. E bom poder participar desse mercado. Né? Exatamente. Me diz uma coisa, com referência ao figo. Sim. Figo é exportação também. Aqui nós temos mudas para exportar. Mudas para o sistema de produção de indústria. E aí ocorre muita produção híbrida, que serve tanto para fruta in natura ou indústria. Então os produtores
tem produtores especializados só em figo para o mercado in natura e tem outros que só para a indústria. E tem os que fazem os dois mercados, né? O senhor, por exemplo, com referência à maçã, que é praticamente uma cultura muito importante lá na Argentina, né? No Brasil também. No Brasil também. Mas como é que o senhor está vendo essa produção, essa cultura? A maçã hoje se concentra muito em grandes produtores, né? Há pequenos produtores, mas a questão de armazenagem demanda bastante infraestrutura, câmaras frias, classificação. Hoje se concentra grande parte em grandes produtores. Nós devemos ter no Brasil em torno de 39, 40 mil hectares de maçã, sendo que praticamente metade disso no Rio Grande do Sul, metade em Santa Catarina, um pouquinho menos no Paraná. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os maiores produtores? São os maiores produtores. Mas não sabia. Sim. E com muita qualidade, também conseguindo exportar, também, né? Vê, Arroio do Padre ainda já tem, né? Já tem maçã. Porém, aqui na nossa região, por ser não tão fria e de baixa altitude, nos limita a ter plantio de cultivares não tão exigentes em frio. Algumas cultivares mais exigentes para a nossa região não tem tanta adaptação. Então a produtividade é menor, acaba não sendo tão competitivo, né? Então tem que se plantar cultivares mais precoces, com menor exigência de frio. Não tem dúvida. Quais os outros produtos que produz bem no Brasil? Um bocado de coisa, né? O Brasil é um celeiro do mundo. É um celeiro do mundo, é verdade. Muitas frutas, mas assim, as frutas tropicais, a nossa região se limita muito à questão do clima, né? Do inverno, né? Mas há microclimas, por exemplo, tem abacaxi ali no litoral gaúcho, tem, né? A região do Alto Uruguai também tem, mas assim, são oportunidades. Maracujá, também outras culturas bem atrativas, né? Mas assim, da nossa região se destaca as de clima temperado. Os cítricos também, né, tem uma importância muito grande. Laranjas, tangerinas, limões. Estamos bem situados em termos de citros? Sim. Temos uma produção muito boa, né? O que acontece mais é que a região toda, em grande produção de volume, acaba tendo que exportar essa produção para outras regiões, que às vezes acaba limitando o tamanho dos empreendimentos, né? E é válido? Funciona, só que tem resultado. Porém, com a questão do transporte, o custo também se eleva, né? A comercialização em maiores volumes se dá de Porto Alegre para cima, né? Então, olhando no mapa, digamos. Então, isso aí às vezes acaba limitando um pouco a nossa capacidade de produção, por estar um pouco mais longe de grandes mercados. Não tem dúvida. Tem uma série de outras plantas, outras frutas. Uma fruta que eu não me esqueci o nome dela, que está produzindo, parece que é em Santa Silvana, por incrível que pareça, né? Pitaia? Pitaia. Pitaia sim, temos já bastante produção, vários produtores investindo, né? Também tem um probleminha ali com frio, agora no inverno é meio sensível, né? Se for geadas severas. Por isso que é bom escolher locais com uma boa altitude, locais não tão suscetíveis, né? E é possível também contornar com irrigação. Eu conheço um produtor de Santa Catarina, na região fria, que ele liga a irrigação, congela por fora e acaba não estragando o seu pomar de pitaias. É trabalhoso, mas é verdade. Mas é possível de contornar isso aí também. Cada um faz o possível para que as coisas se vão bem, né? Exato. E vende bem, produz bem? Produz bem. É um produto um pouco novo no mercado, as pessoas não conhecem. Exatamente, né? E quando começou, o que a gente nota que tinha um valor de comercial muito elevado, né? Isso às vezes acaba limitando um pouco o grande volume de venda, né? Mas já está mais popular agora, assim, com aumento, preços, né? Tendência de com aumento de produção popularizar mais o produto, né? Não tem dúvida. Mas é isso aí, meu amigo. Tá joia. Fique à vontade para outras informações, fique à vontade, tá? Também. O senhor é o homem que conhece tudo, não adianta nada. Não, tudo a gente não conhece, sabe? Porque a gente tenta, né? Mas é isso. Mas assim, o mercado atualmente hoje está
está praticamente aquecido, assim, está tendo uma boa demanda por exemplo, pêssego, cultivares de mesa, ameixas, nectarinas. Temos muitas cultivares novas da Embrapa, né, com épocas, sabores e épocas diferentes. Isso está favorecendo bastante ao produtor ele diversificar sua produção, né, porque realmente são frutas diferenciadas, que acabam fazendo o diferencial na venda, né? Certo. E agregando valor, quer dizer, ele consegue ganhar uma renda superior apenas, às vezes, plantando cultivares mais adequadas, mais esperadas pelo consumidor, né? Tá certo. Frutas mais vermelhas, mais doces, mais crocantes, mais firmes, né? Isso tem tido um incremento muito grande. Como é que o senhor vê, por exemplo, estamos em junho, Sim. julho, praticamente. Praticamente. Como é que o senhor vê o pêssego para essa próxima safra? É um pouco cético, né, em função porque nós víamos de um período de estiagem, e esse período de estiagem acabou ocasionando um certo estresse às plantas, e fez um certo frio no mês de maio, né, e agora, com em torno de 15 dias atrás, após as chuvas, e aquecer um pouco, acabou desenfreando um processo de floração adiantada nos pomares. Né? Mas não em plena... Então as plantas estão parcialmente em floração, nem sempre completa. Dá um desequilíbrio. Dá né? um certo desequilíbrio e, ao mesmo tempo, uma certa apreensão ao produtor, que fica refém de, se ocorrerem geadas mais severas, poderão ter problema. Mas, assim, é muito cedo para se dar algum prognóstico. Não tem dúvida. Porque, em função da previsão climática, será um ano não tão frio, com mais chuvas, então depende muito do como vai ocorrer. Né? Às vezes, adiantar a floração até pode ser benéfico, porque mais adiante, se vier uma geada tardia, o fruto já está num estágio já não tão sensível. Tá? Então é tudo muito cedo para se dar mas tu fica preocupado. É mesmo, é uma situação delicada. Exato, exato. Mas faz parte do jogo, né? Assim, acontece todos os anos, tem alguma variação e acaba influenciando muito. Puxa vida, o produtor tem que ser fera mesmo, tem né? Que ser, tem que ter uma coragem. Quando se fala em produtor rural, ele é um herói, né? É um herói. É um herói. Tem que ter um pensamento positivo sempre, né? Porque sempre se arrisca todo o seu investimento sem ter certeza de sua colheita. Exatamente. Né? E a sua fábrica é céu aberto. Então, há muita coisa a confluir certo para dar tudo correr bem, né? Não tem dúvida. Mas é faz parte. Isso aí, meu amigo, fique à vontade. O senhor está com um microfone, fique à vontade aí, tá? Não, senhora, assim, só comentando, né, essa questão da cultivar de morango da Embrapa, que foi lançada agora. Está tendo uma feira Hortitec lá em São Paulo, uma feira em Olambra, muito qualificada na parte de hortifruti. É por esses dias, é? É até amanhã. Começou ontem e vai até amanhã. E lá está sendo feito o lançamento, digamos, oficial da cultivar. Né? Do morango da Embrapa. Cultivar chama-se DC, porque é de dia curto. Fênix. Fênix quer dizer ressurgir a cultura do morango, os trabalhos de melhoramento na Embrapa. Foram muito felizes na escolha do nome. Né? Mas é uma fruta de excelente qualidade, muito bonito o material, que tem tudo para agregar renda aqui aos produtores da região. Está produzindo muito bem lá ou aqui também? Lá em São Paulo há vários testes, eu tenho acompanhado, né? Em São Paulo, na região de São Paulo, sul de Minas, tem ido muito bem. E aqui, temos produtores aqui na região da Gama, aqui, que já estão em teste há vários anos com ela, e estão indo muito bem. Estrada da Gama. Estrada da Gama, professor. Vê só, né? Doutor seu Délcio Beneman. A família Beneman. Exatamente. Família Beneman. Certo. Se eu não me engano, irmão do José Paulo Beneman. Exatamente. Tá certo. Eu sei que ele sempre fala aí que tem alguma cultura colocada lá na Estrada da Gama. Isso, E ali é uma região tradicional de produtores de morango. Pessoal. Por exemplo, o seu Délcio lá produz morango, acho que há mais de quase 50 anos. Né? A família toda envolvida na atividade, né? Especialista. Tinha um outro também que cultivava morango lá, o seu
Simon, né? Simon, sim, Cídio. Cídio Simon. Cídio Simon. Não sei se ele ainda continua. Eu não sei se continua, mas era um produtor tradicional também. Eu não sei, eu não tenho visto ele. Eu vi ele seguidamente, agora não sei, não estou vendo ele. Faz tempo que eu não falo com ele. Eu tenho ideia, em 93 por aí, a gente foi numa excursão, numa viagem, a visitar produtores de morango em Feliz e tal, e fomos, ele estava junto. Lá produz bem, né? E produz muito bem, é uma região muito forte da produção lá. Né? Certo. Meu amigo, eu estou plenamente satisfeito com a sua participação, abrilhantando o nosso programa. Também. Mas o senhor fique à vontade aí, se o senhor quiser divulgar mais exatamente aquilo que o senhor tem, fique à vontade. A nossa empresa trabalha com produção de mudas frutíferas, né? Estamos localizados em Cerrito Alegre, aqui em Pelotas. Temos pontos de revenda em Pelotas. Um deles é a Semear, que é patrocinadora aí do nosso amigo Francisco. E então, mais conhecido por Chico. Né? É um dos nossos clientes. E aí temos venda de produtos ali fracionados, né? Temos venda lá também na propriedade. Às vezes é mais difícil se deslocar, aqui na cidade facilita, né? É mais fácil. É mais fácil. Tá bem? Tem caminhões para distribuição? Temos também a frota para distribuir e entregar aos clientes. Tá né? certo. Começa agora, essa época é a época da correria. Já começa. já é firme. Meu amigo, olha, muito obrigado. Felicidades para o senhor, sucesso, grandes realizações e continue tocando essa atividade aí que é importantíssima para todos nós. Obrigado, nós que agradecemos o convite, desejamos sucesso para o amigo aí. Muito obrigado. Tudo de bom. Sucesso, meu amigo. Um grande abraço para o senhor. Obrigado. E que as coisas aconteçam sempre positivamente, tá? Com certeza. Temos que ser positivos. Exatamente. Tá bem. É isso aí, Birinha. Vamos aos apoios culturais, que já está quase chegando ao final. E os tratores, né, da Cultivar. Joia. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos
os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul, sempre ao lado do produtor rural. Essa edição começa com os seguintes destaques. Campo Futuro confirma alta elevada nos custos de produção. Notícias. De 29 de maio a 2 de junho, técnicos da Farsul, CNA e Exalc-CPEA realizaram a rodada de coleta de dados para levantamento de custos de produção das cadeias de grãos do programa Campo Futuro. Os painéis aconteceram em Carazinho, Cruz Alta, Tupã-Siretã, Uruguaiana, Bagé e Camaquã para as culturas da soja, milho, trigo e arroz e contaram com a participação de produtores rurais e representantes de sindicatos. Os levantamentos apontaram margens apertadas para as atividades na safra de 2022-2023, considerando a seca que atingiu, em vários níveis, os municípios visitados. O economista da Farsul, Rui Silveira, faz uma avaliação do levantamento. Primeiro, a gente tem que destacar que foi muito mais difícil em termos financeiros e de resultados de lucratividade do que foi o ano passado, embora em termos de produção, né, em termos da quebra de safra, não foi tão grande que nem a anterior, mas ela se espalhou mais, ela foi bem mais uniforme. Foi muito duro porque subiu muito o custo ele na maioria das praças chegou a 30%, assim, em média, né? E a receita vem numa queda muito grande. A gente planta uma safra com custo alto e comercializa uma safra com perdas a um valor em queda. Esse foi o pior cenário que a gente podia imaginar para essa estiagem que já aconteceu. Então, já no inverno, a situação ela foi absolutamente contrária, né? Em termos de custo, tudo subiu. Agora, em termos de produtividade e de receita, foi um ano para o trigo singular, o melhor ano que a gente já viu da série histórica. O que a gente identificou nas regiões, né, porque quem tem outras culturas conseguiu ter um pouco mais de resiliência assim, em comercializar, mas no geral o que a gente tira é que essa foi definitivamente a safra com os piores problemas econômicos e financeiros já avaliados na última década. O resultado final, com os dados compilados e analisados pelos técnicos participantes, será divulgado em setembro. O Senar divulgou a programação prévia da 5ª edição do Mosaico do Agronegócio. O evento ocorre entre 19 e 21 de julho, no Ixi Serrano Resort, em Gramado, e deve reunir mais de 500 participantes. Essa é a estreia do Senar RS como realizador principal da edição, que terá 3 painéis de debate e 7 palestras, envolvendo temas como tecnologia e inovação, mercado e sustentabilidade, pessoas e gestão. O espaço interativo junto aos estandes e parceiros comerciais também promove uma rede especializada de networking na área. Agricultores, pecuaristas, técnicos e pesquisadores são convidados a trocar experiências e conhecimentos. A meta é mostrar e discutir alternativas para intensificar a produção usando menos recursos. E a integração das ferramentas tecnológicas com boas práticas de atuação se torna imprescindível nesse cenário. A programação prévia do Mosaico do Agronegócio está disponível no site do evento no endereço mosaicodoagronegócio.com.br. Interessados em participar devem realizar inscrição prévia no site. Momento Senar. Liderança e desenvolvimento de equipes, associativismo, autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Temas dos cursos da área de gestão rural oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul. Ficou interessado? Procure o sindicato rural de seu município e programe-se para receber o treinamento em sua propriedade. Agenda. O Senar promove palestra presencial no dia 27 de junho, em Alegrete, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, para explicar os requisitos dos benefícios previdenciários aos trabalhadores e profissionais do meio rural.
O evento tem inscrições limitadas e é gratuito à comunidade de toda a região. O credenciamento inicia às 1h30 da tarde. Ao longo da palestra, participantes poderão tirar dúvidas e contar com a orientação do Senar e do INSS. O evento tem o apoio do Sindicato Rural de Alegrete, da Previdência Social e do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Olá, amigos da revista Cultivar Máquinas. Nós estamos na Fazenda Experimental Grácia da... Nós viemos até aqui para testar a Maestro Compass 1650, uma semeadora adubadora da Horsch. A máquina, que tem 16 linhas, tem um espaçamento de 50 centímetros entre linhas e foi desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro. Ela tem depósitos de adubo de até 4.500 litros e de semente até 3.000 litros. A particularidade dela é que ela tem as linhas iguais às da Evolution e da Duo, porém, como novidades, um disco de corte com roda limitadora e um sulcador especialmente desenvolvido para as condições de plantio direto no Brasil. Todo o material do teste vocês terão na edição impressa da revista Cultivar Máquinas de julho, e também esse material irá para nosso site e nossas redes sociais. Olha, eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer aí o Birinha, o seu trabalho excepcional, e deixar a critério do Birinha para o desenvolvimento de algo mais, né? E eu quero desejar a todos uma tarde muito feliz, um bom final de semana a todos, saúde, paz e grandes realizações. A todos os nossos colegas de trabalho, a direção da rádio, os nossos amigos, tenham todos um grande abraço. E aos nossos telespectadores, aquele carinho, aquele abraço a todos vocês. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D.
Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas.